Olá, gente querida, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Estamos hoje no quarto dia falando sobre a unção de Deus e hoje nós vamos falar sobre as 9 portas que a unção de Deus abre. 9 portas que a unção de Deus lhe dá o acesso para que você possa desfrutar do que Deus tem no reino de Deus. Existem portas que só se abrem pela unção. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Quero pedir para você que está entrando nessa live agora, que você já deixe a sua curtida nesse vídeo, por gentileza. E se você está aqui e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e vamos andar juntos. Deus, Ele não une pessoas, Ele une propósitos. Deus não une pessoas, une propósitos. E eu creio que se você está aqui, você está por um propósito divino. E eu quero compartilhar com você uma palavra em Neemias capítulo 2, verso 16. Me acompanhe, certo? E você que está entrando aí, que já tem participado das lives da unção, se você puder compartilhar nos grupos de oração, de batalha espiritual, nos grupos proféticos que você está, faça isso por gentileza e que Deus te recompense. Há muitas pessoas que amam ouvir sobre a unção de Deus, amam ouvir sobre a unção de Deus. E no final, eu estarei dando algumas respostas aqui para vocês, certo? No final, estarei respondendo dúvidas que as pessoas têm sobre a unção de Deus. Tem muita gente que tem dúvida e que pergunta. Ontem eu fiquei lendo alguns comentários e eu quero poder te abençoar no final desta live, falando um pouco sobre a unção divina. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Neemias capítulo 2, verso 16, eu tive uma revelação de Deus agora, já no começo aqui. Uma pessoa que está sentindo pontadas bem aqui, ó, bem nessa região do pescoço aqui. Bem nessa região do pescoço. Anda sentindo pontadas aqui nessa região. E eu quero declarar a cura sobre você. Eu quero declarar a cura sobre você em nome de Jesus. Você que está sentindo aqui, por gentileza, coloca aqui nos comentários se você está sentindo pontadas aqui nessa região. E eu quero declarar a cura sobre você em nome de Jesus. Amém? Todos estão me ouvindo bem? Certo? Todos estão me ouvindo bem? Todo mundo que está aí está conseguindo me ouvir bem? Escreve aqui nos comentários, por gentileza, certo? Se você está me ouvindo bem, está tudo bem com o áudio? Está tudo certo aí? Glória a Deus! Muito bem. Neemias capítulo 2, verso de número 16. Neemias capítulo 2, verso 16 é a primeira passagem que nós vamos ler. E diz assim: E os governantes não sabiam para onde eu ia, nem o que eu fazia. Nem tinha dito ainda aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos governantes, nem aos outros que faziam a obra. Deus deu uma visão a Neemias, colocou essa visão dentro do coração dele, uma indignação. E o Senhor preparou tudo. Inclusive, Neemias alcançou o favor do rei para poder retornar a Jerusalém e reconstruir os muros. O interessante é que Neemias não começou a reconstruir os muros em primeiro momento. Ele começou a reconstruir as portas como sinal profético. Ele começou a reconstruir as portas. E cada uma das portas tem um significado espiritual. Quando você adquire a unção de Deus, essas portas se abrem para você. Neemias recebeu a unção de Deus. E quando Neemias recebeu o favor de Deus para isso, Deus deu para ele a habilidade para ele ter acesso a essas portas. Então, a unção, ela abre portas para você. A unção abre portas, a unção traz à existência portas espirituais. Então não se trata de apenas a unção lhe dar a habilidade para você
fazer determinadas coisas, a unção também abre portas espirituais para você. Olha que tremendo isso. A unção abre portas espirituais para nós. E quando ele começou a restaurar, portão por portão, isso representava uma renovação espiritual que estava acontecendo. A presença de Deus não desceu sobre Jerusalém até que os portões eles fossem reconstruídos. As portas, elas representam a força e a autoridade de Deus para o seu povo. Então, a unção, ela abriu acesso para Neemias restaurar as portas. Ele teve acesso às portas pela unção que Deus derramou sobre a vida dele. E a primeira porta que foi restaurada foi a porta chamada Porta das Ovelhas. Porta das Ovelhas foi a primeira porta a ser restaurada. Isso significa, espiritualmente falando, que quando você recebe uma unção de Deus, você começa a ouvi-lo. A porta das ovelhas representa seus ouvidos sendo restaurados. Então, muitas vezes uma pessoa, ela não está ouvindo a Deus porque ela precisa da unção. E é a unção de Deus que vai dar acesso às portas para ela. É a unção de Deus que vai dar acesso para você ouvir a Deus. Jerusalém precisava voltar a ouvir a Deus. E a unção que Deus estava enviando através de Neemias estava favorecendo isso. Tem uma pessoa que está aí ao vivo, com dor no pé direito. Tem uma pessoa que está aqui ao vivo nessa live e está com dor no pé direito. Jesus Cristo está te dando saúde agora. Seja você quem for, Jesus Cristo está curando alguém de uma dor no pé direito. Em nome de Jesus, o Senhor está ministrando isso na minha vida, certo? Ele está me dando essas revelações aqui. Eu quero até me concentrar aqui, mas eu sempre deixo na liderança do Espírito. Tem uma pessoa que está sendo curada de uma dor no pé direito. O Senhor está curando uma pessoa aí. Eu não sei se ela quebrou esse pé ou se ela teve uma machucadura nesse pé, mas o Senhor está curando. O segundo portão a ser restaurado é o portão dos peixes. Você sabe o que significa isso? Ambientes certos. A unção, ela vai lhe conduzir a ambientes certos. Deus cria os peixes para estarem nas águas, certo? Um peixe fora da água não tem sentido, mas um peixe na água, ele consegue se mover no ambiente do destino dele. A porta dos peixes representa exatamente isso. Representa o acesso que Deus vai te dar aos lugares certos. Quando você é ungido por Deus, você recebe a unção para estar nos lugares certos. A unção, ela lhe puxa a estar nos lugares certos. Amém? Sansão, no tempo que ele foi juiz, quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele, a unção vinha sobre ele, Sansão se transformava e ele fazia coisas que ele não imaginava, porque a unção o conduzia a fazer as coisas certas, a estar nos lugares certos, nos ambientes certos. A unção de Deus vai mover você. A unção de Deus vai mover você a estar nos lugares certos. Então, quando Neemias ele reconstruiu a porta dos peixes, na verdade, era uma restauração da unção, aonde o povo deveria estar. O povo deveria estar, e a unção, ela favorece isso. A unção restaura o lugar que você deve estar. Olha que tremendo isso. A unção favorece o lugar que você deve estar. A unção vai te levar a pessoas. A unção vai te levar a ambientes certos. A unção vai te levar aonde você tem que estar. Porque a unção de Deus, e um detalhe, lugares que não é para você estar, você vai sentir um vazio. Porque a unção não entra com você em lugares que não é para você estar. Certo? A unção não entra com você em lugares que você não deve estar. Lugares que Deus não mandou você estar.
A unção, ela está em funcionamento nos lugares certos. Então, muitas vezes uma pessoa, ela quer ser usada em cura divina em determinados lugares, mas ela tem que notar se a unção de Deus está com ela para aquilo. Muitas vezes se ora por pessoas que estão na cadeira de roda, pessoas cegas e outros tipos de necessidades especiais, e a pessoa pensa, puxa, há 2 dias atrás Deus me usou para curar um câncer e agora Deus vai me usar para curar essa pessoa, e ela vai orar e não vai acontecer nada. Por quê? Porque a unção de Deus, ela também se move para pessoas em lugares certos. Às vezes você até quer orar por todos, e você deve orar por todos, mas você tem que entender, a unção vai estar em pleno funcionamento nos lugares certos, aonde Deus quer que você ore. Às vezes, Deus quer que outra pessoa ore por aquele enfermo ali. Claro que você tem que orar por todos, certo? Inclusive por eles, mas você tem que entender que você não pode forçar algo se a unção de Deus não está ali com você para aquilo. Aí você diz assim, e por que isso, profeta? Porque a unção, ela tem um lugar certo para você se movimentar. A unção tem um lugar certo, e quando você está ungido por Deus, você sabe porque você sente a unção de Deus quando você vai alugar um lugar para começar uma nova empresa, ou quando você vai a um lugar amando de Deus, a unção de Deus se manifesta em você, você sente inclusive os efeitos da unção em você, no seu corpo físico, quando você está nos lugares certos, porque a unção de Deus vai levar você aos lugares certos. A unção de Deus vai levar você aos ambientes certos. Eu já tive ligações que eu recebi de pessoas que me fizeram convites e a unção saiu na hora de mim. A unção saiu na hora. Eu senti literalmente, sabe, um vazio. Eu senti um vazio, eu senti como se um vácuo existisse naquele momento, e na verdade é só o efeito da unção de Deus. É como se Deus estivesse dizendo para mim, eu não quero que você vá nesse lugar. Eu sinto literalmente, é como se a unção fosse retirada de mim naquele momento. Eu sei que ela não é retirada totalmente, mas a unção, ela vai trazer esses efeitos sobre você. Você vai sentir, porque a unção, ela vai te levar aos lugares certos, certo? Eu vou dizer uma coisa para você, eu já fui pregar em muitas igrejas, e teve igrejas que eu entrei para pregar e parece que eu me senti vazio para pregar. E sabe por quê? O que Deus poderia fazer naquele lugar, Deus não faz, porque não há uma fome naquele ambiente. Então, a unção de Deus, ela manifesta aonde existe uma fome por Deus, aonde existe uma necessidade por coisas maiores. A unção sempre conduz você a lugares certos. A unção sempre vai ser liberada. A unção sempre vai ser liberada quando ela estiver no ambiente certo. Certo? E ambientes que liberam a unção são ambientes proféticos, são ambientes de propósito, e são ambientes onde existe fome e sede por Deus. Amém? Um outro portão que foi restaurado, o terceiro portão que foi restaurado, foi o portão chamado Portão Velho. Em Provérbios 22, 28, a Bíblia diz, não removas o antigo marco que teus pais estabeleceram. O portão velho representa a inocência. A unção faz uma manutenção dentro de você, levando você a uma inocência, a uma pureza. A unção de Deus, ela vai trabalhar em você de tal forma que ela vai trabalhar para tirar as tuas sujeiras, tirar as tuas, eu posso dizer, o teu egoísmo, tirar o teu orgulho. A unção de Deus, ela vai trabalhar em você para fazer a manutenção interna dentro de você. Essa unção, quando você adquire uma unção, esse portão velho, ele é restaurado. É um lugar onde você volta a ter a inocência, você volta a ter a simplicidade do Evangelho. E é por isso que a unção, ela vai abrindo passagens dessas portas espirituais. A porta, chamada Portão Velho,
é uma porta que traz a restauração da inocência. Por essa porta, e eu tenho uma das mensagens que eu preguei num Dreams, certo? Que eu falo sobre portões espirituais. Eu falo sobre portões espirituais e eu falo que durante uma visão ou durante uma profecia, você acessa vários portões espirituais, certo? E esses portões espirituais, dependendo do portão que o Espírito Santo lhe abre, ou através da unção que está sobre você abre, você pode acessar coisas extraordinárias. E esse portão velho, ele dá acesso a você a um lugar de inocência, a um lugar de restauração de memórias, sabe? Restauração de coisas antigas dentro de você. Nesse portão velho, inclusive, existe cura, existe restauração. Você volta à inocência neste portão velho. É por isso que quando uma pessoa ela recebe uma unção de Deus, a carga espiritual que vem sobre ela renova o coração dela, renova o ser dela para coisas maiores. E olha como tem sentido, né? Nós usamos o óleo, né, para até mesmo para portas, né? Para portas pararem de rangir, né, nas fechaduras. Usamos o óleo no motor, né? Quando o óleo está bom, ele ajuda o motor. Todo carro precisa de óleo, né? Ou seja, nós entendemos que espiritualmente falando, o óleo ele ajuda na manutenção. Ele ajuda você, sabe, a cuidar do teu coração, a cuidar do teu ministério, a você não se ensoberbecer com dinheiro, você não se ensoberbecer com aquilo que você possui, você manter um coração humilde, você não ser excessivo, sabe, até mesmo como líder, ou como chefe, ou como supervisor. Ou seja, é uma manutenção, é Deus te trazendo a inocência, Deus mexendo com você, Deus trabalhando, sabe, no seu coração para que você funcione bem no espírito. Existe também o portão do vale, que foi restaurado, foi um outro acesso que foi restaurado, porque a unção fez com que Neemias restaurasse esse portão chamado portão do vale. Esse portão, ele representa os processos de Deus. Portão do vale, quando você se mantém submisso aos processos de Deus, a unção, ela ajuda você, inclusive, a unção ajuda você, inclusive, a você passar pelo vale, a você conseguir suportar o processo de estar no vale. É tremendo, e essa é uma verdade, sabe? A unção de Deus, ela vai lhe ajudando no processo de você vencer o vale, de você vencer as dificuldades. Ela lhe dá força quando você não tem força, ela lhe ajuda a ser resistente, ela lhe ajuda a ser perseverante. A unção de Deus, quando vem sobre você, ela lhe dá esse acesso da porta do vale. Você tem acesso à porta do vale. A porta do vale, ela vai permitir que você entre numa dimensão aonde você consiga superar qualquer tipo de dificuldade. Daniel, quando estava na cova dos leões, o que protegeu ele lá dentro foi a unção de Deus. O que protegeu Sadraque, Mesaque e Abednego quando entraram na fornalha ardente foi a porta do vale. Foi a unção de Deus que estava sobre a vida deles. Eles estavam num vale ali de sombra e de morte realmente, mas a unção estava sobre a vida deles. E a unção veio como por eles? A unção veio pela obediência. Você está vendo como a unção também vem pela obediência? Sadraque, Mesaque e Abednego foram ungidos por Deus para entrarem na fornalha, e a unção de Deus guarda a vida deles lá dentro. E a Bíblia diz que a unção atraiu inclusive a presença do Senhor lá dentro. Olha o que a unção faz na vida de uma pessoa. A unção é poderosíssima. A unção é poderosíssima. Ela tem essa capacidade de proteger você. A unção de Deus tem essa capacidade de construir ao teu redor uma proteção, sabe? Um invólucro, uma blindagem. Uma outra porta
que foi de acesso a Neemias foi o portão de estrume. Quando você é ungido por Deus, essa porta é restaurada. Que porta é essa? Bom, antigamente era por essa porta que retiravam todo o lixo de Jerusalém, todo o lixo ali da cidade, era por essa porta. Ela era conhecida como a porta do estrume. A unção de Deus, ela dá acesso a você à porta do estrume. O que significa isso, profeta? Significa que a unção de Deus vai tirar toda a corrupção de dentro de você. A unção de Deus, ela vai tirar toda a sujeira de dentro do teu coração, de dentro da tua mente. A unção de Deus, ela vai limpar você completamente. A unção de Deus vai arrancar até mesmo aqueles pecados antigos, aqueles vícios imorais. Sabe, quando eu vejo uma pessoa lutando contra um vício, tem muitas pessoas que lutam contra um vício e eu sei como é difícil eles se libertarem, porque é um negócio que mexe na cabeça deles. Eu digo para você, busque a unção de Deus. Você precisa buscar a unção de Deus, porque a unção de Deus, ela vai lhe dar acesso a essa porta. E quando você entrar por essa porta pela unção de Deus, a unção de Deus vai tirar todo o lixo da sua vida, todo o lixo dos seus olhos, todo o lixo da sua mente, todo o lixo do seu coração, toda ideia imoral, todo pensamento errado dentro de você. É por isso que nós temos que buscar a unção de Deus, porque a unção de Deus vai arrancar todo o lixo, toda a sujeira da nossa vida. Amém? Escreve isso aqui nos comentários. A unção de Deus vai arrancar todo o lixo da nossa vida. E eu quero liberar uma palavra sobre uma mulher que se chama Lidiane, que está aí ao vivo. Deus manda falar com uma mulher chamada Lidiane. E Deus está falando para você, Lidiane, a unção de Deus está vindo sobre você. E o Senhor está lhe dando força agora para você vencer todo o desafio que você tem enfrentado na sua carne. Lidiane, pega essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém? Você de sobrenome Moraes, a unção de Deus está vindo sobre você agora. E a unção de Deus está fazendo uma manutenção no teu coração. A unção de Deus está trabalhando dentro de você. Você de sobrenome Moraes, pega aí essa palavra. Existe também o portão da fonte, que foi um outro portão que foi restaurado. Esse portão da fonte, ele representa o foco 100% em Jesus. Cada portão deve ser reparado na ordem correta. A unção de Deus vai levar você à fonte que é Jesus. Sabe, a unção de Deus vai tirar os teus olhos daquilo que é crítico, vai tirar os teus olhos daquilo que é errado e vai colocar os teus olhos na fonte. A unção de Deus é isso. Você fica tão focado em Deus, tão focado no propósito de Deus, que você não tem tempo, sabe, para ficar criticando a igreja, você não tem tempo para ficar falando mal dos outros, você não tem tempo, sabe, para ficar brigando com você mesmo ou até mesmo redemoinhando no mesmo lugar. Não, a unção de Deus vai lhe dar um foco na fonte. A unção de Deus vai lhe dar um foco em Jesus tremendo, extraordinário. Aleluia! É o portão da fonte que leva você a ter um foco 100% em Jesus. Sabe, nada para você, não tem incômodo que pare você, não tem escândalo que pare você, não tem nada que pare você, porque seu foco é em Jesus. Você quer agradar Jesus. Sabe, quando alguém está ungido por Deus, essa pessoa está tão conectada em Deus, o seu foco está tão em Jesus Cristo, que ela não fica olhando, sabe, para quem está à direita dela, à esquerda. Ela não fica observando essas coisas, se o louvor está bom, se o pregador pregou bem, se a igreja está bem ajeitada ou não. O foco dela é Jesus, ela está tão focada em Jesus, e a unção faz você ter um foco em Jesus, um foco extraordinário. O grande problema é que a falta de unção, ela nos distrai. A falta da unção faz nós virarmos críticos de carteirinha. Sabe, a falta de unção vai levar uma pessoa a ficar olhando para o lado toda hora. A falta da unção de Deus. A minha oração é que não falte unção na sua vida. Amém? Depois, o outro portão que é restaurado é o portão que se chama portão da água. A unção vai lhe dar acesso ao portão da água.
O portão da água representa a revelação que flui. Quando você está ungido, o nível de revelação que você vai ter é muito alto. Você vai ter uma facilidade para ter revelações, você vai ter uma facilidade para receber as instruções do Espírito. Sabe, as palavras vão fluir de você. Gente, eu me desconheço quando eu estou numa escola de profetas ou quando eu estou num evento profético. É incrível como eu mudo da água para o vinho. Eu fico totalmente sensível ao Espírito Santo. O nível de revelação vai numa altura muito grande e Deus começa a me dar visões. Eu começo a ter visões sequenciais, porque quando a unção está sobre você e você acessa esse portão de água, sabe? Isso significa revelações constantes, começam a fluir como um rio, sabe? E você não vê mais dificuldades, você é como um rio. Quando você encontra eu posso dizer assim, um desvio, você consegue, sabe? Você é como um rio, não para, a corrente não para em você. Você está tão ungido por Deus, que você consegue fluir naquele ambiente. E eu digo mais, a mensagem muitas vezes está difícil de ser pregada. Eu não sei quantos pregadores tem aqui, né, que pregam a palavra, ou até mesmo empresários, empreendedores, porque a unção ela também capacita empreendedores. Preste atenção, você já deve ter sentido quando as coisas estão travadas, sabe? Parece que a pregação não está fluindo, parece que o louvor não está fluindo, parece que os negócios não estão fluindo, mas quando você está na unção de Deus, aí as coisas começam a fluir, você tem facilidade de falar, você sente a presença de Deus, existe um transbordar do Espírito, as coisas começam a acontecer, você começa a se mover naquela unção, parece que o céu fica bem baixinho e você começa, sabe, a fluir com aquele rio de Deus e você não está mais no comando, você passa agora a ser comandado pelo Espírito, você passa a ser guiado pelo Espírito, você é conduzido pelo Espírito e as coisas começam a acontecer. O fluxo da unção se transforma em um rio e depois se transforma em um poderoso oceano. É como a visão que o profeta teve, né? Águas que davam nos atelhos, depois águas que davam nos joelhos, depois águas que davam nos lombos e depois águas que davam a nado. Ou seja, a unção de Deus, à medida que você permanece na unção de Deus, você vai em um aumento gigante. Você vai em um aumento gigante, as coisas começam a acontecer e você entra naquele mistério de Deus e quando você vê, você não está mais no controle de nada. Você mudou a sua mensagem, você mudou o seu raciocínio, você mudou a direção das coisas e Deus começa a lhe dar revelações inesperadas e começa a lhe dar visões que você não pediu e quando você vê, você já não está preocupado com a janta que você vai comer depois, você não está mais preocupado com as coisas que você tem para fazer, você entra num fluxo do rio de Deus, aonde você consegue mergulhar, você não está mais no controle de Deus, aliás, você não está mais sob seu controle, você agora está no controle de Deus, você não manda mais na sua agenda naquele momento, quem está mandando na sua agenda é o Senhor. E isso é tremendo, é extraordinário quando alguém consegue entrar num fluxo divino. Aleluia! Um outro portão que é restaurado pela unção, que a unção lhe dá acesso, é o portão que se chama Portão do Cavalo, aonde nesse portão você recebe força de Deus. Existem unções que fazem você ter acesso ao Portão do Cavalo e isso representa a força de Deus. Eu fiz um estudo detalhado sobre os 9 portões e eu posso dizer para você, cada um deles representa algo profético. A unção está tão ligada ao profético, que à medida que você vai entendendo as coisas, você vai vendo que a unção realmente lhe dá força. Você pode ver que Elias estava depressivo, estava sem força, estava desanimado, estava se atirando pelas cordas, podemos dizer. Então os anjos do Senhor vieram e deram uma comida para ele comeu daqueles pães, ele se alimentou daqueles pães e ele pôde caminhar 40 dias com a força daqueles pães, daquela comida celestial. Na verdade, aqueles
pães ali estavam ungidos por Deus, é a porta do cavalo, é quando a unção de Deus lhe dá uma força. Você encontra forças da onde você não tem. Você encontra forças da onde você não tem. Então, você pode ter pensamentos de desistência, você pode ter pensamentos de largar tudo, você pode muitas vezes se sentir sozinho, você pode muitas vezes se sentir incompreensivo e quando você menos espera que humanamente você ia ficar tirado numa cama, humanamente você ia ficar em casa, sabe? Mas a unção de Deus, quando ela vem sobre você, ela lhe dá uma força que quando você se dá por conta, você está fazendo coisas que você mesmo disse que não iria fazer, mas a unção de Deus lhe dá uma força extraordinária e você consegue ter acesso a uma força que não é sua, a uma força que vem de Deus, certo? E para encerrar, existe uma nona porta que se chama a Porta Leste. Nessa Porta Leste, a confiança está em Deus e não em nós mesmos. Quando a unção está num fluxo altíssimo na sua vida, essa foi a última porta a ser restaurada. Essa foi a última porta. A unção dá acesso também a essa porta. E sabe o que significa essa porta? Essa porta significa você não está mais confiando em você. E isso significa que feitos extraordinários e proezas podem acontecer. Porque a unção, ela vai fazer você romper as barreiras do natural. Vai fazer, inclusive, você romper leis. E claro que isso não é feito pelo homem. Isso vai acontecer na naturalidade do Espírito e não na naturalidade dos homens. Certo? Não na naturalidade dos homens, mas na naturalidade do Espírito. Sabe? É quando o Espírito tem você por completo. E quando o Espírito tem você por completo, coisas muito grandes começam a acontecer. Por exemplo, a Bíblia diz que o Filipe, o evangelista, ele foi transportado, depois de ele ter estado com o eunuco, ele foi transportado de uma cidade para outra. Só alguém que está muito ungido tem acesso a isso. Sabe? Tem coisas, gente, que estão na Bíblia, tem coisas que estão na Bíblia e que eu sei que é possível por meio da unção. Certo? Quando Josué deu a ordem pro sol e para a lua, sabe? E na verdade eu acredito ali que naquele momento a terra parou, certo? Mas o entendimento dele, quem se movia era o sol e a lua, mas Deus entendeu e a unção que estava sobre Josué estava tão violenta, era uma unção tão poderosa, que Deus mexeu nas estruturas da terra. Deus mexeu nas estruturas da terra, ou Deus fez com que o sol e a lua acompanhassem a terra. Nós não sabemos o que aconteceu ali naquele episódio, mas de uma coisa eu tenho certeza, as leis da física foram quebradas ali. As leis da física foram quebradas. A unção de Deus estava tão violenta, estava tão poderosa, que eu digo para você, isso é a unção de Deus, amém? E a unção de Deus faz coisas extraordinárias, amém?